Boa tarde aos presentes, meu nome é Tarsila Mega, sou farmacêutica e analista de políticas sociais no DGITS. Obrigada a todos por comparecerem nesse nosso terceiro encontro de 2017 do Conitec em Evidência. Esse programa ele tem como finalidade debater e aprofundar temas de relevância na área de gestão e avaliação de tecnologias em saúde, além de difundir os conteúdos produzidos pela Conitec e pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. Eu gostaria de saudar os participantes que estão nos assistindo via streaming, através da nossa transmissão via DataSUS, mas também aos nossos participantes pela videoconferência, pessoal do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da UFAM, pessoal do NATS, do INC, do Instituto Nacional de Cardiologia, e o pessoal da UFMG que fará a apresentação hoje por meio do nosso palestrante, Dr. Augusto Guerra. Então, o tema desse encontro será a diretriz metodológica de avaliação de desempenho de tecnologias em saúde. Vai ser apresentado pelo Dr. Augusto Afonso Guerra Júnior, que é farmacêutico, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Centro Colaborador do SUS para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde e é um importante parceiro da Conitec nas demandas de avaliação de tecnologia em saúde. O tempo previsto para a exposição do Dr. Augusto é de 40 minutos e depois a gente tem mais um tempinho para as perguntas que podem ser feitas pelos parceiros ao vivo por meio da videoconferência ou por quem está no stream enviando para conitec.evidência@saude.gov.br. Então eu passo a palavra agora para o Dr. Augusto, agradeço o aceite do convite e a sua participação. Bom, gostaria de agradecer a Conitec pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao DGITS, em especial a Tarsila e toda a equipe, a Vânia, a Roberta e todos que estão envolvidos com a Conitec videoconferências. E eu vou fazer uma breve apresentação, vou tentar não ser muito teórico e trazer alguns casos para a gente discutir a possibilidade de fazer a avaliação de desempenho. E também uma proposta para a gente começar a discutir sobre como financiar isso hoje no Brasil. Acho que isso pode ser interessante, principalmente no momento que a gente vive de grave recessão econômica. Bom, vou mudar aqui então para o modo de apresentação. Aguardem só uma sequência aqui para eu poder fazer. Estamos sem o áudio, Augusto. Ok, deixa eu passar meus slides aqui. Ficou bem pequeno aqui para mim, só vê se você consegue colocar ele um pouquinho maior, só um momento, por favor. Ei, Evelinda. Ok, melhor. Como estão vocês? Tudo jóia, bom te ver. Então, a gente tinha começado numa outra sala, por engano. Aí eu fiquei atrasada, desculpa. Não, estamos começando agora, tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu não sei se vocês estão vendo os slides aí, mas eu vou tentar, mesmo que a visualização não esteja tão boa, vou tentar ir fazendo um discurso para a gente poder entender a ideia que está por trás de avaliar o desempenho de tecnologias. Estou trazendo alguns casos para debate, gostaria de agradecer a Mariana Michel, que trabalha aqui comigo, por ter me ajudado na elaboração desses slides, e a Lívia, que trabalhou com muito afinco para a gente produzir essa diretriz e todos os estudos na sequência dele. Bom, o CECATS é um centro aqui da UFMG, como a maioria de vocês já sabe. E nós temos diversas parcerias com instituições públicas. Bom, a princípio hoje nós vamos falar sobre evidências do mundo real e avaliações de desempenho de tecnologias em saúde, dentro dos diversos aspectos que a gente pode estar colocando em relação aos trabalhos que nós fazemos hoje. Mas sem querer passar por todos, mas já frisando, o primeiro é o que a gente tem, talvez, maior número de estudos e maior experiência, que é o trabalho com o Big Data em saúde, os dados do SUS, tanto na integração e no pareamento deles. Bom,
Esse é o sumário da minha apresentação hoje, ou seja, nós temos um problema a resolver, que é o custo crescente das tecnologias, dos gastos em saúde. Nós temos um Big Data no SUS que tem um potencial de nos ajudar na avaliação desse gasto, dessas tecnologias. E no mundo hoje nós temos a questão do uso das evidências de vida real e o foco agora na avaliação de desempenho. Na sequência eu vou falar sobre alguns dados de vida real que nós poderíamos debater aqui, pegando as últimas incorporações da Conitec. E por último, uma discussão sobre financiamento desse tipo de projeto, né, como ação programática, que seria uma ideia de avaliação de desempenho e risk sharing, ou seja, compartilhamento de risco com as empresas durante a incorporação. Bom, nós temos um preço astronômico das novas tecnologias. Basicamente, isso vem de uma ideia de que a gente tem sempre que pagar um preço incremental, né, que varia de 1 a 3 PIB per capita por benefício. Geralmente, esse benefício, ano de vida ajustado por qualidade, né, e aí isso gera um valor atuarial sobre o preço das tecnologias. Eu costumo brincar que daqui a 100 anos um benefício vai estar custando 3 bilhões de dólares, porque se a gente continuar dando valores incrementais para os benefícios em saúde, provavelmente a gente não vai conseguir pagar. Eu até acho que nós já não estamos conseguindo pagar. O próximo gráfico aí, ele mostra, essas linhas são basicamente para mostrar que esse não é um problema do Brasil, né? Todos os sistemas de saúde do mundo desenvolvido estão tendo um excesso, né, ou um crescimento em excesso da despesa com saúde em função dessas novas tecnologias disponíveis. A situação no mercado brasileiro não é diferente, nós aumentamos em quase 5 vezes o gasto em saúde. Claro que isso também reflete um pouco do nosso subfinanciamento, mas muito também do alto custo das novas tecnologias, né? Porque se a gente pegar por uma questão de equidade, provavelmente nós aumentamos em 5 vezes, né, os gastos em saúde, mas nós não aumentamos em 5 vezes o benefício em saúde para a população brasileira, né? Então há um valor incremental importante sobre o benefício aqui. Aqui a gente dá um exemplo do que seria isso em termos de valor incremental e de efetividade clínica nos antihipertensivos. Se a gente pegar os antihipertensivos nos últimos 30, 40 anos disponibilizados, né, a gente vai ter ali o captopril com um grupo químico específico, a losartana e agora, mais recentemente, o alisquireno, né, com preços que vão aumentando progressivamente, chegando a 3 ou 4 vezes no caso da alisquireno. Mas se a gente pegar em termos de efetividade clínica desses antihipertensivos, o antihipertensivo ideal está longe de ser descoberto, ou seja, o antihipertensivo que cura a hipertensão. Não existe uma droga que cure a hipertensão. Então, nós estamos tendo benefícios marginais com aumentos de preço super reais, né? Ou surreais, se vocês preferirem. Bom, aí aqui é uma tabela de valores e gastos, né? Na realidade, preços de commodities farmacêuticas comparadas com commodities que todo mundo tem contato, né? E aí a gente observa que o hormônio do crescimento, o adalimumab, quando entrou no mercado, hoje o preço é um pouco menor, mas o eculizumab, que é muito judicializado, né, eles estão na ordem de milhões de dólares por quilo. Quer dizer, 1 quilo é alguma coisa que você leva aí na sua bolsa, na sua mochila, né? Eu fico brincando que se os bandidos soubessem o tanto que medicamento vale, talvez estivessem mais focados neles, porque com 1 quilo, 60 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, são preços realmente surreais. Lembrando que esses produtos não são produtos raros, né? Não são produtos que são escassos na natureza, são produtos obtidos por tecnologia industrial que você pode aumentar a produtividade no momento que aumenta a demanda. Bom, mas quais são os reais benefícios que nós temos em relação a esse altíssimo investimento que nós temos? Bom, vamos lá então. O que nós temos de Big Data para poder tentar entender um pouco disso? Big Data todo mundo sabe, né? O Google eu acho que trouxe o Big Data para a vida de todo mundo. Todo mundo tem contato hoje com essa coisa da hiperexposição aos dados. Na área de saúde, apesar da gente não ter sistemas consolidados e unificados de informação, mas nós temos já há bastante tempo no Brasil sistemas de registros digitais. E ela está progressivamente crescendo, ou seja, o uso de registros digitais em saúde está sendo progressivamente maior a cada ano, mas a gente ainda está atrás de muitas áreas, principalmente áreas que não dependem de tanto controle
ético ou relacionadas à saúde. No caso, eu também avalio que um dos principais problemas dos registros em saúde decorre do fato da natureza do serviço médico, que é muitas vezes autônomo e individual. Então, o sistema normalmente busca conectar processos de trabalho. E muitas vezes os médicos não estão conectados em processo de trabalho. Mesmo quando há plantão médico, eu costumo brincar com os meus colegas aqui, mas por que médico não tem horário de trabalho fixo, né? Tem o médico do turno da noite, o médico do turno da manhã, para o cara poder ir para casa e conviver com a família num horário bem definido, ganhar adicional de trabalho noturno. Aí ele me fala assim, não, é porque eu tenho que ficar acompanhando o meu paciente durante todo o horário. Aí eu fico pensando, né? Se o paciente tiver que ficar lá internado uma semana, ele vai ter que falar de plantão uma semana? Claro que não. Então, obviamente que há uma descontinuidade em algum momento. Mas ainda assim, o paciente é daquele profissional. E quando você trabalha com uma lógica individual de registro, você acaba tendo menos informatização. É o que eu acredito que acontece na área de saúde, principalmente no trabalho médico. Mas ainda assim, nós temos um número crescente de registros na área de saúde nos últimos anos. Uma das grandes empresas de consultoria aponta que esse é um mercado bilionário, porque ele é capaz de responder inúmeros problemas, inúmeras questões relacionadas às evidências científicas e à produção de novas tecnologias, né? E aí vamos pensar o seguinte, o que nós temos no Brasil em termos disso? O DataSUS, ele já tem desde a década de 80, né, vindo lá do INAMPS, alguns sistemas que são sistemas que visam fazer basicamente o pagamento de despesas administrativas do SUS ou a notificação de parâmetros epidemiológicos considerados relevantes no plano internacional. São eles a mortalidade e as doenças de notificação, e no caso das despesas do SUS relevantes, são aquelas hospitalares em geral e as despesas de alta complexidade dos serviços ambulatoriais, incluindo aí os medicamentos especializados. Aqui, para quem nunca viu, né, talvez a maioria já tenha visto, é o formulário que é usado, que está por trás do sistema APAC. No Brasil, a gente tem em longa data um sistema que captura inúmeras informações sobre o paciente, sobre os procedimentos realizados e sobre o Código Internacional de Doença que está vinculado a esse procedimento. Da mesma forma, para o hospitalar, nós temos um formulário similar e para o dado de mortalidade também. Então, o que acontece? Por meio de um método de processamento de dados conhecido como pareamento determinístico probabilístico, a gente tenta estabelecer uma probabilidade de encontrar o registro do paciente em diferentes bases. E isso a gente tem feito aqui na UFMG já há bastante tempo, desenvolvemos um software para isso, em parceria com o pessoal da ciência da computação, e fizemos integrações probabilísticas determinísticas com o subsistema CIA, o sistema SH, o sistema SIM, o sistema SINAM, e fica ainda a desejar bastante os subsistemas da atenção primária, já que a maioria dos nossos sistemas de atenção primária, eles não capturam dados de pacientes identificadores. Então, eu tenho dados de atenção primária, nós temos o boletim de produção ambulatorial na atenção primária dentro do CIA-SUS, mas ele, infelizmente, para a maioria dos processos, ele não captura nenhum dado identificador. A gente só teria estatísticas de uso e o que permitiria, no máximo, estudos ecológicos usando esses dados. Exceção é feita para alguns subsistemas específicos que estão disponíveis atualmente, como o sistema da farmácia popular, como o sistema de medicamentos especializados e que foi ampliado para a atenção primária, o sistema OROS do Ministério, né, que também captura alguma coisa, né, e eu acredito que nos próximos anos a atenção primária vai acabar sendo privilegiada com algum sistema de informação que se encaixe nessa rede do SUS. Bom, uma vez que nós conseguimos esses dados, né, a ideia aqui é avaliar o desempenho das tecnologias com base nessas informações, mas também em desenhos de estudo que possam esclarecer. Então, assim, nós estaríamos recebendo o que a gente está pagando quando a gente vai lá para a incorporação na Conitec ou em qualquer outro ambiente de incorporação, a gente usa para tomar a decisão adequadamente. Nesse aspecto, eu acho que não existe outra evidência melhor, que são as evidências de eficácia baseadas em ensaios clínicos ou revisões sistemáticas com meta-análise da literatura. A questão é, uma vez feita essa incorporação, essa tecnologia funciona no meu sistema? Vale a pena pagar por ela? Essa é a principal questão que nós temos que discutir aqui.
Bom, para isso o Ministério colocou, né, a gente colaborou para isso junto com a OPAS e com diversos especialistas de países diferentes, para fazer uma diretriz que pudesse dar conta da ideia de avaliar o desempenho de tecnologias com vistas ao desinvestimento e reinvestimento. Porque o sistema, normalmente, ele não apenas desinveste, ele sempre desinveste e reinveste. Normalmente, o recurso utilizado em uma área bloqueia outra, e isso é custo de oportunidade. Raramente, eu acredito que poderá haver, no caso do nosso sistema de saúde, um retrocesso orçamentário, né? O que você vai ter é realocação orçamentária ou reinvestimento. Bom, basicamente nós temos então que observar aqueles 3 parâmetros clássicos da epidemiologia, né? O primeiro é a eficácia, o segundo é a efetividade e o terceiro é a eficiência. Basicamente, nós temos que lembrar que a eficácia hoje são os estudos de eficácia que determinam a nossa decisão sobre incorporação ou não dentro dos sistemas de saúde, não só no Brasil, mas fora do país. Cada vez mais se usam também revisões sistemáticas de ensaios clínicos e agora revisões sistemáticas de ensaio clínico com meta-análise indireta, o que coloca a evidência, sob meu ponto de vista, com algumas fragilidades, principalmente dados os pressupostos que são feitos para fazer isso. E aí nós temos uma questão básica dos estudos de eficácia, que é a translação deles para a vida real, porque basicamente no estudo de eficácia, o que o fabricante está colocando é a tecnologia funciona em condições controladas de experimento. O que seriam condições controladas de experimento? É o modelo ideal. Eu defino o meu paciente, eu defino o meu prescritor, isso não é livremente colocado dentro da rede para que seja testado. Eu faço todos os protocolos e dissemino exaustivamente para que essas variáveis não interfiram no meu resultado. Isso, em tese, é bom, e nos mostra que a tecnologia tem potencial para funcionar. A questão é que, quando nós vamos para a vida real, essas situações de controle não são observadas e, consequentemente, há uma perda grave de efetividade, gerando, muitas vezes, um uso que a gente não poderia justificar em função das alternativas existentes. E aí, quando a gente passa para a ideia de medir a efetividade no SUS, especificamente, nós estamos falando aí de coortes prospectivas ou retrospectivas, e também de ensaios pragmáticos. Porque se lá atrás a gente está recebendo estudos clínicos com meta-análises e meta-análises indiretas, sem os comparadores que são usados na rede SUS, nós vamos precisar provavelmente de repetir ensaios clínicos, agora de forma mais pragmática, com os comparadores que nós temos, para verificar se a tecnologia realmente funciona no SUS. Algumas das questões que estão em marrom aí nos slides são determinantes para poder influenciar o funcionamento. E aí muitas vezes a pessoa vai falar assim, bom, mas ela não funciona por culpa do próprio sistema. Tá, mas não adianta nada você comprar um equipamento que só funciona em 220 volts se a sua casa for 127. Então você estará desperdiçando recurso ao comprar um equipamento super moderno, da melhor qualidade e que na sua casa não há energia disponível para ligá-lo. Esse é o problema que trata a avaliação de desempenho. Muitas vezes só vai se descobrir que nós não temos as condições ideais para fazer essa efetividade clínica ser comparável à eficácia, e daí a gente vai perder dinheiro e vai perder vidas, porque a gente muitas vezes vai prejudicar a saúde do paciente. Quando a gente chega ao fim da avaliação de efetividade clínica, é possível também medir a eficiência no SUS. Ou seja, qual é a relação dos custos e resultados no SUS em relação ao melhor tratamento disponível. Coisa que normalmente o fabricante, quando vai fazer a submissão na Conitec ou em qualquer outro sistema, no máximo ele vai conseguir te dar uma estimativa, mas nunca vai se aproximar de um estudo real de eficiência, porque é impossível fazer isso com um modelo totalmente teórico. Bom, e aí quais são os desafios da avaliação de desempenho? Avaliar desempenho de tecnologias, existem alguns desafios intrínsecos. Eu colocaria o seguinte, primeiro, a gente tem que identificar que tecnologias seriam candidatas se a gente resolvesse iniciar um programa de avaliação de desempenho. Eu acho que a primeira coisa seria, qual que é a eficiência que nós temos dentro das classes terapêuticas dos diversos tratamentos? A gente vai ter que avaliar quanto que nós estamos pagando por benefício dentro de cada classe terapêutica. E a gente vai observar que em algumas doenças a gente paga absolutamente mais do que em muitas outras condições. Quando você paga mais para ter resultados piores, a gente chama isso de baixa eficiência. E isso nós vamos observar em classes terapêuticas diferentes dentro do sistema. Então, primeiro desafio, como que nós definimos como priorizar.
Um outro desafio muito interessante é a necessidade de maior fundamentação teórica, porque uma vez que a gente decide qual tecnologia avaliar, a pergunta é, nós temos evidência robusta para mudar a prática clínica? Porque se você não conseguir fazer evidências robustas para mudar a prática clínica, você vai gastar tempo, recurso e não vai atingir nenhum resultado, né? Nós temos também o problema das dificuldades sociais e políticas para retirar uma tecnologia da prática clínica, né? Principalmente num cenário específico, quando a diferença está centrada apenas no custo, ou seja, as tecnologias são comparativamente iguais em termos de eficácia e segurança, nesse caso efetividade e segurança, mas elas têm o mesmo custo. E aí as pessoas têm dificuldade de entender ainda que a gente deve tratar sim a questão da economicidade. E aí o governo ele nos traz um problema novo, um país como o Brasil, que tem um sistema de saúde bastante complexo, porque nós poderíamos também ter desperdício de recursos já investidos. Por exemplo, nós temos acordos de produção industrial com fabricantes privados, com fabricantes públicos, nós temos processos de aquisição de transferência de tecnologia, né? Nós temos estoques existentes e contratos existentes, e o próprio governo pode ter um fator aí impeditivo para que a gente faça a avaliação de desempenho, porque para ele aquilo representa prejuízo independentemente do benefício à saúde ou não para os pacientes. Bom, basicamente, a gente tem que pensar em avaliar desempenho de tecnologias pela busca ativa delas. A minha sugestão inicial é sempre pela curva ABC, porque se sobra recurso nós podemos incorporar mais rápido e mais tecnologias. Então, devemos avaliar sempre aquelas que estão no topo da curva, né, que são aquelas que têm maior impacto orçamentário, aquelas que teriam dúvidas quanto à efetividade comparativa em relação ao SUS. Por exemplo, ao incorporar na Conitec, nós tivemos acesso a estudos de efetividade clínica feitos com meta-análise indireta, que sugerem uma relação, mas que não determinam necessariamente. Esses poderiam ser candidatos imediatos ao estudo de efetividade clínica direto na rede, né? Desculpa. E aí são parceiros para trabalhar essa questão da avaliação de tecnologias, avaliação de desempenho de tecnologias, que está chamando de ADTS, né? A academia, os centros de pesquisa, prioritariamente pesquisa é da natureza da academia, né? E as sociedades médicas e associações de pacientes que podem também contribuir de alguma forma dentro desse processo. Basicamente, falar em avaliação de desempenho significa, ao final da avaliação, tomar alguma dessas seguintes decisões. Desincorporação. Quando que a gente sugere a desincorporação? Quando não há benefício. Você avaliou a tecnologia, ela é pior do que as existentes, traz pior resultado para as pessoas. Não há justificativa de mantê-la no sistema. Isso é clássico e é tranquilo de ser feito, principalmente quando há problemas graves de segurança e efetividade clínica. Restrição no uso. O que é isso? Restrição no uso é criar protocolos clínicos que deixem a porta aberta para menos pacientes. Mas que pacientes são esses? São os pacientes mais elegíveis. Então, nós observamos que a gente pode, ao final de uma avaliação de desempenho, tomar a decisão de refinar um protocolo clínico para que a gente limite o acesso ao paciente apenas para as condições clínicas que ele vá se beneficiar. Ninguém está falando de custo aqui, tá? Está falando de benefício à saúde. Nós temos também a ideia de substituição de tecnologias, seria uma ideia de obsolescência programada. Nós podemos, então, observar determinadas tecnologias podem ser substituídas por outras, mas que isso precisa ser feito progressivamente, já que essa tecnologia, por exemplo, existente, ela é de difícil importação, tem poucos fabricantes no mercado, e nós conseguimos tecnologias com resultados comparáveis, com uma situação de aquisição e produção mais estável. Também temos a questão da retração na oferta, que seria ter uma menor disponibilidade na oferta. Veja bem, aqui não estou tratando de protocolo clínico, eu estou tratando de prescritores. Por quê? Porque muitas vezes algumas tecnologias médicas requerem uma especialização maior do prescritor. Então, apesar do critério de inclusão dos pacientes ser o mesmo do protocolo, muitas vezes eu vou sugerir que haja uma retração na oferta para aqueles centros onde haja prescritores objetivamente habilitados em tratar com essa tecnologia. Por último, e quase como consequência de quase todas as situações de avaliação de desempenho, é a renegociação de preço, para que os preços tenham equivalência
com a efetividade e não mais apenas com a eficácia que foi apresentada inicialmente. Bom, basicamente, o que nós estamos falando, todo mundo aqui já deve conhecer, são de estudos observacionais. Métodos existentes na literatura são o caso-controle, a coorte, né? Estudos transversais podem ser usados, mas são bastante limitados nesse aspecto, mas é possível pensar em algumas situações onde isso seja útil. E, basicamente, a gente ficou pensando assim, do que nós estamos falando hoje no Ministério da Saúde? Se a gente pegar o gasto com tecnologias de alto custo, alta complexidade no SUS, só o gasto direto, sem considerar o gasto hospitalar, nós estamos falando de pelo menos 10 bilhões de reais por ano. Esse é o orçamento desse ano para o Ministério da Saúde nessas tecnologias, sejam elas oncologia, medicamentos estratégicos, AIDS, né, onde estão tecnologias de alto custo, ou componente especializado. 10 bilhões. E o que nós pensamos? Nós pensamos assim, bom, por que não criar um Fundo Nacional para Avaliação de Desempenho de Tecnologias de Saúde em termos de efetividade clínica e custo-efetividade no SUS? E aí vamos fazer uma continha de cabeça aqui. Dos cerca de 10 bilhões que nós vamos gastar esse ano, né, se eu pegar uma curva ABC desses 10 bilhões nessa área de alto custo, alta complexidade, eu vou chegar a uma conclusão óbvia, o que toda curva ABC mostra. 50% a 80% são para produtos com fornecedor exclusivo, provavelmente sob patente. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando um investimento de pesquisa anual de 1% a 2% do valor pago, né, às empresas farmacêuticas. Então, aqui a discussão seria possível pensar num novo modelo contratual no Ministério da Saúde, na Conitec, junto com as coordenações apropriadas do Ministério, para a gente pensar num valor de glosa na nota, ou seja, quem paga isso não é o SUS necessariamente. Claro que indiretamente isso pode ter consequências econômicas com a elevação dos preços pelas empresas, mas eu acredito que não, porque nós estamos falando de 1% do valor da nota. Se a cada nota que o Ministério pagar, ele glosar 1% e destinar esse valor para um fundo para a gente avaliar desempenho, e isso pode ser feito em comum acordo com as empresas, até para acelerar o processo de incorporação, né? O que a gente teria? A gente teria por ano de 50 a 100 milhões de reais para fazer a pesquisa para avaliação de desempenho. Ou seja, para fazer a translação daqueles estudos de eficácia, daquelas meta-análises que nós fizemos lá na entrada, para estudos de vida real dentro do sistema, que vão contribuir, inclusive, com a melhoria do uso dessas tecnologias no próprio sistema, porque provavelmente vamos descobrir que a nossa casa, o SUS, precisa de alguns reparos para receber esse móvel novo que a gente está trazendo para dentro do sistema. E essa pesquisa de avaliação de desempenho vai mostrar o desempenho real, claro, vai mostrar, mas vai mostrar também qual era o problema na nossa casa para isso não funcionar muitas das vezes que a gente fizer. A gente já tem modelos, a gente não precisa criar muita coisa nova para fazer isso, né? A gente tem um modelo de formação de rede de pesquisa, a exemplo hoje da Rebrates, onde nós já temos diversos núcleos que têm capacidade de colaborar dentro de protocolos junto com o SUS para fazer a avaliação de desempenho. O que nós não temos hoje é recurso continuado para fazer isso. E esses editais, eles podem ser feitos via CNPq, que são agências públicas. Quer dizer, eu defendo transparência total num tipo de programa como esse. Isso colocaria o Brasil à frente da maioria dos países. Por quê? Porque, primeiro, o impacto para as empresas me parece ser muito pequeno. 1% do valor devido pelo Ministério ser colocado num fundo para pesquisa clínica, eu acho que é muito pouco, né? A empresa ia receber R$100 pelo medicamento, ela passa a receber 99. Quer dizer, o impacto para as empresas em geral é pequeno. Mas, dado o montante de despesa que o Ministério tem nessa área, né, se a gente pegar ali que a gente poderia trabalhar num projeto de programa apenas com tecnologias novas ou candidatas à incorporação, nós teríamos aí em pouco tempo fundos de pesquisa com recursos anuais dessa ordem aí de 50 a 100 milhões, o que me parece ser bastante suficiente para a gente trabalhar a priorização da avaliação de desempenho no país. De novo, eu só queria colocar um ponto disso aqui, porque isso é uma questão estratégica, porque nos coloca como parceiros no conhecimento científico, na geração de conhecimento científico de tecnologias inovadoras. A gente pode não ter desenvolvido, mas vamos ser os primeiros países do mundo a acompanhar de fato grandes coortes de pacientes e aí sim entender se essas tecnologias funcionam ou se elas têm furos. Coisas que muitas vezes nem os fabricantes têm contato,
já que os ensaios clínicos, no máximo, vão atingir 200 mil pessoas, de 200 a 1.000 pessoas nas suas versões aí publicadas que a gente encontra. Quando muito, 200 pessoas. A gente encontra muito ensaio clínico com menos de 200 pacientes. Então, eu acho que também pode ser interessante para o setor produtivo nacional, não só para a estrutura de ciência e tecnologia do país, ter uma rede de avaliação de efetividade clínica mais pesada, que vai contribuir no desenvolvimento de novas tecnologias, já que se a gente souber quais são os furos da tecnologia existente, né, quais são os problemas que nós temos que endereçar, eu posso focar meu desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos nesses problemas que nós estamos detectando em larga escala numa rede como a rede SUS no Brasil. Bom, eu gastei bastante tempo nesse slide, mas era porque eu acho que é importante a gente criar essa ideia. Eu acho que não é para discutir isso aqui hoje em profundidade, mas é para todo mundo refletir e pensar que nós estamos gastando aí mais de 10 bilhões com tecnologias de alto custo, alta complexidade, e que 1% disso seria uma montanha de dinheiro em pesquisa que o CNPq e a ciência e tecnologia hoje não têm disponíveis. E nós temos os pacientes e temos os profissionais. Assim, se tem uma coisa que eu me orgulho do SUS, é do engajamento e da militância dos profissionais do SUS. E se a gente tivesse recursos e condições adequadas nessa rede que já está constituída, nós poderíamos estar medindo essas tecnologias de alto custo, alto impacto para o sistema, direto na rede, convidando aí a Evelinda lá em São Paulo, as pessoas aí no Maranhão, ou na Amazônia, ou aqui em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul, poderiam estar coordenando polos. A gente teria só que harmonizar métodos para avaliar a efetividade clínica rapidamente dessas tecnologias que o Ministério adquiriu e que fez acordo com as empresas. Bom, evoluindo um pouco, o que nós estamos pensando, que o desenho ideal de estudo é sempre fazer um ensaio clínico pragmático, esse seria o melhor a ser feito. Mas é possível pensar em outras estratégias também, além de ensaios clínicos pragmáticos, ou seja, envolvendo as tecnologias que nós temos no SUS e as condições reais de conhecimento, de prescrição, de disponibilidade de métodos de diagnóstico que nós temos hoje. Bom, no final das contas, o que nós temos para o sistema é um benefício incomensurável, que eu não consigo avaliar hoje ainda, de formação de pesquisadores de excelência internacional e de revisão de preços, gerando uma economia que provavelmente nenhum país do mundo ainda observou, já que a gente vai realinhar preços para dentro dos parâmetros de efetividade clínica. Além de descobrir problemas de segurança graves que provavelmente essas tecnologias terão e que a gente só vai tomar conhecimento daí a alguns anos. Alguns casos para debate. O que é que nós fizemos? A minha equipe aqui, vou agradecer de novo a Mariana e ao resto da equipe, buscou alguns casos nas decisões da Conitec recentes para a gente pensar, e se eu avaliasse, fizesse a avaliação de desempenho dessas tecnologias que a Conitec incorporou e que tem recomendação recente. Bom, pegamos o caso aqui, um caso bem complexo para a gente, que ele é atenção primária e nem é alto custo. Doxiciclina para o tratamento de pacientes com sífilis e alergia confirmada à penicilina. Isso tem um relatório da Conitec recente, a gente pegou lá e foi brincando. Gente, de novo aqui, a gente não tem nenhuma pretensão de estar propondo um modelo correto de estudo. A gente está fazendo apenas um exercício de pensar como poderia avaliar o desempenho nesse cenário, por exemplo, na atenção primária, mas uma atenção primária especializada, estratégica, que envolve DST e envolve um medicamento agora já em segunda linha de tratamento. Bom, o que a gente pensou? Bom, a gente pode partir, por exemplo, das notificações do Sinam. Cada notificação, cada NATS envolvido na análise de norte a sul, poderia estar trabalhando num protocolo único, onde a gente estaria medindo a efetividade clínica, e também diversos parâmetros relacionados à segurança, e esse tempo de estudo, nesse caso, seria bem pequeno. Eu consigo avaliar de 3 a 6 meses, a gente teria avaliação. Do que nós estamos falando? São muitos casos notificados relacionados a sífilis, e que a gente poderia, assim que a notificação entra no Sinam, a gente poderia iniciar, então, prospectivamente, a avaliação dos prontuários desses pacientes, feito regionalizado, compondo uma base de dados comum entre os núcleos que vão estar trabalhando disso, e avaliando, então, se essa doxiciclina, por exemplo, curou os pacientes como a gente esperava e como está colocado no relatório da Conitec. Também tem coisas interessantes que vão emergir aqui, porque, por exemplo, no nosso protocolo de estudo, nós poderíamos estar avaliando se esses pacientes são realmente alérgicos a
a penicilina, uma avaliação secundária que nós podemos fazer. Além disso, nós podemos também avaliar, por meio dessa mesma rede, a possibilidade de haver resistência bacteriana à doxiciclina, por exemplo. Poderíamos estar também trabalhando de forma colateral a essa ação, avaliando resistência bacteriana rapidamente, com um ciclo de estudo que, sob meu ponto de vista, duraria de 3 a 6 meses. Bom, um outro caso, um procedimento que foi colocado pela Conitec recentemente, que seria de cirurgia bariátrica por laparoscopia, né, que a gente poderia trabalhar tanto com uma coorte prospectiva quanto retrospectiva. Sempre melhor trabalhar com coortes prospectivas, a gente consegue refinar mais o dado e consegue ter detalhes que muitas vezes numa coorte retrospectiva a gente não vai conseguir por causa das limitações dos dados. Bom, basicamente a gente teria aí as alternativas de cirurgia bariátrica por laparoscopia ou, esqueci o nome da outra, laparotomia, né? Desculpe, não sou um especialista da área, e poderíamos comparar como foi feito no relatório da Conitec, né, na vida real, se realmente essas questões de efetividade e segurança que nos levaram a incorporar essa cirurgia, se elas foram encontradas na prática. O que nós estamos falando aqui? De um tempo prospectivo, se for o caso, né, poderíamos trabalhar prospectivamente, de 1 ano para segurança. Para fins de segurança, em 1 ano nós já teríamos que os principais eventos devidos à cirurgia vão surgir no 1º ano, e em 3 anos para a efetividade clínica, para verificar se os parâmetros relacionados à obesidade e outras questões foram adequadamente equacionados em relação a outra alternativa que o SUS oferece. Aqui alguns slides mostrando como é que nós partiríamos, né? Poderíamos partir tanto prospectivamente quanto retrospectivamente. Não sei se você sabe, o sistema gera uma APAC de acompanhamento chamada cirurgia bariátrica. Então nós temos tanto a APAC para a cirurgia bariátrica quanto o procedimento hospitalar, as duas bases em dados. E no caso de problemas de segurança graves com desfecho na sobrevida, nós temos sistemas de informação, né, de mortalidade, o SIM, que nos daria parâmetros para isso. Mas, de novo, cirurgias bariátricas acontecem em centros de referência Brasil afora, e a gente, de novo, poderia estar usando a rede de NATs e a rede especializada para colocar isso em medição, e de 12 a 36 meses a gente ter os resultados no Brasil de cirurgia bariátrica. Nenhum país do mundo teria essa capacidade que hoje nós temos de fazer, como eu avalio. Né? Também poderíamos partir fazendo um ensaio pragmático com os 2 modelos de cirurgia que nós colocamos disponível no sistema e avaliar, então, os diversos parâmetros de efetividade clínica que a gente tem aí dentro da expectativa de efetividade da cirurgia bariátrica. Bom, o caso 3 que eu trago aqui rapidamente também foi aprovado pela Conitec há um tempo atrás, que era o rituximab para o tratamento de pacientes com linfoma não Hodgkin. A gente poderia tratar basicamente de uma coorte retrospectiva, mas, de novo, essa é uma situação de tanta relevância econômica e clínica que, nesse caso, eu até sugeriria que, para alguns medicamentos oncológicos, a gente tivesse coortes abertas, permanentes, né, onde esse grupo de NATs, esse grupo de avaliação de desempenho nacional, estaria com um protocolo unificado, pegando todos os casos novos que entraram de uso de rituximab e fazendo um acompanhamento mínimo dos pacientes, ou de uma amostra de pacientes dentro do sistema, para que a gente possa estar avaliando se o rituximab, que é um medicamento de elevado custo, se ele está atingindo os resultados que nós vimos lá no relatório de incorporação da Conitec. Retrospectivamente, nós podemos pegar o sistema Apaxia e fazer isso. Não há grandes desafios em fazer isso se a gente tiver os dados de que pacientes estão vinculados às APACs oncológicas, já que o rituximab tem compra centralizada distribuído para os CACONs, aí tem que esclarecer alguns detalhes desse processo para a gente poder rastrear. Mas também poderíamos fazer isso prospectivamente. A cada nova APAC que entrasse no sistema, poderíamos estar incorporando esse paciente dentro da nossa base, e aí cada NAT, no seu âmbito regional, estaria acompanhando os eventos de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, né, e também taxas de resposta e sobrevida geral do paciente. Bom, o último caso, se eu não me engano, é um caso de esclerose múltipla. Nós tivemos recentemente uma discussão grande sobre esclerose múltipla e a gente pensou como é que nós podemos fazer uma coorte de efetividade clínica, uma coorte prospectiva. É possível fazer retrospectiva? Também. Mas no caso da esclerose múltipla, nós temos um dado no sistema muito interessante, porque
que nós não usamos, ele não está digitado, mas ele está dentro do sistema, é que nos pedidos que os médicos têm que fazer, a gente tem as escalas EDSS, que são as escalas usadas nos ensaios clínicos. Quer dizer, nós temos o dado dentro do sistema. O que nós precisaríamos é transformar esse papel em dado digital para que a gente possa estar associando essa efetividade clínica. E aqui valeria mais a pena, acho que o estudo ganharia muito mais força, se de novo ele fosse prospectivo, né, com os pacientes, pode até ser retrospectivo, mas que ele entrasse direto na rede, verificando os prontuários e essas escalas EDSS que estão em poder das Secretarias de Estado da Saúde, né, e, de certa forma, com os centros de referência, para a gente verificar, por exemplo, no relatório recente de incorporação do natalizumab, que é um medicamento de alto custo, também um anticorpo monoclonal, se ele dá melhor resultado para a esclerose múltipla em relação aos que nós já oferecemos, como beta-interferona e fingolimod. O natalizumab tem terceira linha, mas a gente observa dentro do sistema que muitas vezes o médico progride rapidamente entre as alternativas e ele volta depois para os tratamentos que ele já usou no passado. Então, seria interessante avaliar, até porque há uma queixa dos médicos nesse sentido, em relação à esclerose. Bom, poderíamos tratar diretamente pegando os pacientes prospectivamente, mas também poderíamos ir entrevistar pacientes e medir isso dentro das unidades do SUS, como aquelas fotos que eu coloquei lá anteriormente, dentro de um protocolo de estudo temporal, que nesse caso eu avalio que teria que ser aí de 3 a 5 anos para a gente ter um dado consolidado nacional que fosse representativo do evento que está acontecendo na ponta, né? Usando exemplos aí de métodos que nós poderíamos estar utilizando para avaliação de efetividade clínica, né, direto nos centros onde esses medicamentos são infundidos ou por meio de parcerias. Bom, aí algumas conclusões desse processo, sem vincular nenhuma dessas tecnologias, né, que a gente mostrou aqui que a Conitec recentemente incorporou, ou em algum tempo incorporou, a gente poderia pensar, né, a gente poderia encontrar resultados de efetividade clínica equivalente, né, e nesse caso a gente teria que pensar, né, redução de renegociação desses preços ao nível do SUS, né. Nós poderíamos encontrar resultados inferiores ao ensaio clínico em termos de efetividade e segurança. Nesse caso, nós teríamos que pensar, a ação de desempenho seria desincorporação, né, já que ele foi bastante inferior, né. Nós teríamos situações onde nós encontraríamos efetividade inferior ao ensaio clínico, mas maior do que as alternativas do SUS. E aí, nesse caso, me parece apenas um ajuste de preço, uma situação óbvia, né. E nós temos também aquela situação de inferioridade terapêutica em relação ao que está colocado no SUS. Nesse caso, não tem salvação, é desincorporação mesmo, porque ninguém vai oferecer para os pacientes uma tecnologia que é pior e que oferece menor resultado para ele. Bom, pensando um pouquinho em risk sharing, basicamente o que nós estamos falando esse valor a ser pago, né, ele será determinado pelo desempenho da tecnologia. Eu não acho que nós precisamos fazer nenhuma mudança de lei nisso, nós precisamos de um modelo contratual para convidar as pessoas, após a decisão da Conitec, em ajuste com o Ministério da Saúde, a assinar um acordo de risk sharing de avaliação de desempenho, onde aquela tecnologia passa a financiar a sua própria avaliação. Isso pode levar a uma maior velocidade de incorporação e desincorporação, obviamente. Basicamente, o que nós estamos falando, baseado no estudo da Renata, lá da Fiocruz, que tem uma tese de doutorado voltada só para risk sharing, é de trabalhar com uma ideia de aprovação condicionada. Ou seja, a aprovação está condicionada à avaliação de desempenho, que, por sua vez, vai ser estabelecida por meio de um protocolo, desenhos de estudo adequado para cada cenário, para a gente poder medir isso na vida real do sistema de saúde no Brasil. Com isso, a gente poderia ter a renegociação de preço, o realinhamento de preços, a geração de dados científicos de valor incomensurável internacionais, e também para o desenvolvimento de novas tecnologias, já que se a gente analisar rapidamente as tecnologias que foram recém-incorporadas, supostamente as melhores, a gente consegue observar na rede quais são as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, já que os nossos pesquisadores vão estar em contato contínuo com esses parâmetros. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar e agradecer, não sei se eu extrapolei meu tempo aí,
Mas muito obrigado pela atenção. Obrigada, Augusto. Pode voltar aí a tela para você, que agora a gente vai abrir o debate para perguntas. Parabéns pela apresentação, para mim foi uma verdadeira aula, né? Assim, acho que deixa uma sementinha em cada pessoa, assim, de pensar o quanto os estudos de vida real podem trazer informações relevantes para a tomada de decisão, para o investimento, desinvestimento, e como essa área apresenta essa potencialidade ainda de crescer e de contar com recursos, né, de pesquisa para o desenvolvimento. A gente acabou de receber a informação aqui, a gente está tendo 134 acessos via internet, via streaming. Também vi que o pessoal do INCA entrou, a Evelinda também a gente já tinha cumprimentado. Sejam bem-vindos. E agora a gente abre para o pessoal da videoconferência para fazer perguntas sobre esse tema que foi super interessante e que a gente vai compartilhar tanto a apresentação quanto o vídeo depois nas nossas mídias sociais. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? A gente está sem seu áudio, Evelinda. Não, ainda não estamos escutando. Alguém quer fazer alguma pergunta antes, enquanto ela ajusta ali o aparelho? Queria só perguntar o pessoal aí que está ouvindo, o que vocês acham da viabilidade da gente trabalhar a avaliação de desempenho direto na rede de SUS e em parceria? É só uma pergunta que me ocorre aqui, né? O que vocês acham? É possível a gente trabalhar em parceria para fazer isso no Brasil, se houver financiamento? Oi, você Federal do Amazonas, que o áudio está baixo. Você quer que ele repita a pergunta? Sim. Não, basicamente, não sei se você está ouvindo melhor aí, a ideia é o que você acha, o que vocês acham da viabilidade de implementarmos no SUS um sistema de avaliação de desempenho focado principalmente no alto custo, na alta complexidade, né? Vocês visualizam aí no Rio, ou em São Paulo, ou na Amazônia, ou em Brasília, a viabilidade da gente estar montando os sistemas de avaliação de efetividade clínica? Posso falar agora? Sim, Evelinda, por favor. Olha só, duas coisas. A primeira é se o software que você desenvolveu aí em Minas Gerais, a gente podia usar com bancos de dados de AIHs ou APACs, que a gente tem condições de fazer uma validação cruzada. Então, se você queria fazer alguma iniciativa desse tipo, tem alguns diagnósticos e procedimentos que nos interessariam de fazer. E quanto ao estudo multicêntrico, sem dúvida nenhuma, nós temos agora aqui em São Paulo já 3 dos NATs com prontuário eletrônico. Então, a gente pode usar tanto a parte de reembolso ou faturas, AIH e APAC, mas também a gente pode ter alguma amostragem para pegar prontuário eletrônico e validar as coisas. Então, gostaria de saber primeiro, se é possível o software e, segundo, quais as condições que seriam de interesse para a gente começar a fazer aí alguns pilotos. Bom, rapidamente aqui,
O software é livre, Evelinda. Ele é um software desenvolvido aqui na UFMG, que nós aperfeiçoamos. Ele só não é muito amigável em termos de interface. Mas a gente tem aqui uma equipe pequena, mas bastante interessada no assunto, que pode disponibilizar para vocês e dar um suporte para vocês tentar rodar. Esse software é feito para trabalhar com bilhões de registros. O último pareamento que nós fizemos aqui, só para você ter ideia, nós usamos o DataSUS, foi rodado dentro do ambiente do DataSUS, e ele fez o pareamento probabilístico utilizando os registros de quase 4 bilhões de dados diferentes, tá? Numa lista unívoca determinística de 400 milhões. Então, ele faz esse tipo de trabalho. Os meninos conseguiram fazer um trabalho bastante interessante aqui para melhorar a eficiência dele. Nós podemos fazer estudos comparativos, né, de bases de dados entre os estados. A gente teria interesse em colaborar, sem dúvida. Mas aí uma pergunta também que emerge para você que tem grande experiência aí nessa área de avaliação de tecnologias e clínica, o que você visualiza? Você trabalha também com a Conitec na incorporação, né? Você vê limitações nos dados apresentados de eficácia? Você tem aquela dúvida se aquilo realmente vai funcionar no SUS, como eu tenho? É uma dúvida que eu queria saber se as outras pessoas têm. Muitas vezes a gente faz o parecer, até dá uma recomendação positiva, mas no final a gente sempre fica em dúvida se aquilo de fato vai valer a pena dentro do sistema. Vou só dar um pitaco rapidez assim. Primeiro, a validação da IH e da APAC aqui da instituição, a gente tem feito, e primeiro nós só tínhamos no INCOR e no ICESP o prontuário eletrônico para fazer a validação, e a gente encontrou sim divergências, mas o nosso furo era na emergência, até por nossa mesma falta de instrumentação para os meninos entrarem os dados. Então, a gente tinha 9% de divergência. Então, eu posso te dizer que mesmo na emergência, a gente tinha mais do que 90% de confiabilidade do dado que estava sendo observado na IH e nas APACs emitidas. Tá? Então, eu acho que assim, tem um compromisso sim, mas pelo menos a grande maioria, a tendência, a gente está olhando para lá. Segunda coisa, a dificuldade no estado que a gente tem observado é o diagnóstico. A PAC vem com um diagnóstico mais fidedigno, mas a IH, quando o pessoal está preenchendo, ele pega o primeiro da fila. Então, isso aí nós vamos ter que fazer um grande trabalho. Mas os procedimentos é confiável. Pelo menos até 90% do que está indo aí. Agora, sim, eu acho que essas análises, Augusto, elas devem, sim, ser feitas, até porque a gente, como instituição, perde muitas oportunidades de melhorar lá. E isto, você pode fazer a tua análise aí, nos teus 400 milhões aí, você vai ver. Só tem menos do que a metade que tem um diagnóstico secundário. É uma oportunidade perdida de dizer qual é a comorbidade. A gente fez algumas análises de diabetes e quando bateu na validação, por exemplo, tinha mais da metade que tinha hipertensão concomitante e alguma coisa, e a gente não tinha o diagnóstico lá de reembolso, mas a gente fazia a comparação com o prontuário eletrônico. Então, são oportunidades perdidas e a gente pode mostrar para as pessoas isso aí e, ao mesmo tempo, melhorar. Então, tem muita coisa para a gente fazer, inclusive com o CNES, que é uma responsabilidade da gente, como instituição, não é, de atualizar a capacidade instalada, até para poder negociar outros projetos de financiamento. E a gente tem dificuldade disso em vários departamentos. Só corre na hora de que faz o credenciamento, mas depois não ajusta mais. Então, isso tudo são coisas que a gente pode trabalhar e ajudar, e isso em rede pode ajudar muita gente, inclusive a fazer mais projetos e ter oportunidades de financiamento que não existem hoje.
Chegou uma pergunta aqui no e-mail da Rafaela Henriques, perguntando para o Dr. Augusto se há alguma proposta para avaliação de desempenho de tecnologias voltadas para doenças graves e raras, visto que a efetividade dos medicamentos nem sempre é alta, mas mesmo assim adiciona muito à qualidade de vida do paciente. Bom, rapidamente, então, eu acho que, trabalhando a ideia da avaliação de desempenho, quando a gente observa a diretriz que nós colocamos no Brasil, você vai observar que uma das características que coloca o produto a ser priorizado é justamente o alto impacto orçamentário. Nas tecnologias especializadas, de alto custo, de alta complexidade, nós temos o problema da falta de evidência, muitas vezes o evento é raro, a doença é rara, mas quando você coloca um país de 200 milhões de habitantes, talvez a gente não possa chamar de tão raro assim. Se eu tenho 5.000 pessoas em tratamento em Portugal, isso seria alta prevalência. E às vezes a gente junta 5.000 pacientes aqui no Brasil, dentro do SUS, com uma certa facilidade. E esses dados são centralizados no Ministério, a partir do momento do lançamento, por exemplo, das APACs ou das AIHs. Então eu visualizo assim como prioridade zero do Ministério trabalhar isso. Se a gente pegar esses 100 bilhões daí do orçamento do Ministério, eu ainda quero fazer esse estudo, né, a gente vai observar que dos 100 bilhões, muito provavelmente, cerca de 60 bilhões estão indo para um número bastante pequeno de pacientes. Tá certo? 60 bilhões desse recurso, mais de 60% dele, você vai estar gastando com um número bastante pequeno de pacientes. Então, qualquer oportunidade de ganho de eficiência aí sobra R$ 1 bilhão. Então, eu acho que vale muito a pena pensar num programa de avaliação de desempenho focado no alto custo e na alta complexidade, porque os ganhos de eficiência pequenos podem ser, em termos absolutos, muito grandes. Só para ter um exemplo rápido também, o gasto total com medicamentos básicos no Ministério da Saúde, tirando o programa Farmácia Popular, eles estão situados aí, juntando Estado, município e Ministério, em cerca de 1,2 bilhão no máximo. É o que se gasta hoje com medicamento para atenção primária. Se você colocar que isso é um universo de mais de 200 medicamentos que são utilizados na atenção primária, versus os medicamentos do alto custo, que gastam 10 vezes mais, com um número talvez um pouco menor. Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, numa avaliação de desempenho focada nessas tecnologias. Isso também traz desenvolvimento científico e tecnológico, porque se a gente aprender rapidamente sobre essas tecnologias, a gente gera oportunidades de desenvolvimento de novas tecnologias também no Brasil. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu queria comentar, acabei não falando, que eu achei muito interessante essa discussão dos casos de recentes incorporações da Conitec. Levaremos a equipe também para a gente discutir outros desfechos, outras vias, né, que possamos pensar em estudos dessa forma. Achei muito interessante, agradeço muito a contribuição. E se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai agradecer. A Evelina quer falar? Só um minutinho antes de começar. Então, assim, tem um aluno fazendo mestrado aqui no ICESP, que é o trastuzumab. Então, o trastuzumab estava sendo usado antes da avaliação da Conitec, a incorporação, a primeira delas, e agora essa outra, e a gente vai ter essas respostas, se Deus quiser, no máximo na metade do ano que vem. Então, isso é uma avaliação de impacto das decisões da Conitec. Tá? E é um acompanhamento, revisão de prontuários e pedaço prospectivo para validação, e é um coorte de quem teve acesso ao medicamento, antes da decisão, durante a primeira decisão e agora um ano após a segunda decisão, que foi essa agora de 8 de março. Tá? Então, esse tipo de desenho, para quem tem prontuário eletrônico, é fácil de fazer. E aí é que entra o pedido para o Augusto da gente fazer a validação destas
e outras, a PACs e a IHs, no acompanhamento longitudinal desses pacientes. Porque aí a gente vai ter algumas condições para poder falar, e não só uma coisa específica, e vai poder ser enquadrado dentro deste desenho aí, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo isso e aprofundando os métodos, não é? Augusto, agora, nesse negócio da ATS hospitalar aí, eu acho que vai dar para a gente fazer algumas coisas maiores, né? Então, vamos ver se a gente aproveita isso para cultivar os dados e fazer mais estudos, tá bom? Um beijo a todos, então. Tchau. Bom, agradecer a oportunidade de ter falado aqui e vamos trabalhar, Evelina, né? Interessante o trabalho do trastuzumab, gostei muito de saber, depois vou querer saber mais detalhes. A gente também está fazendo alguns trabalhos na área de oncologia aqui e pode ser interessante trocar algumas informações e talvez fazer alguma coisa em conjunto. Muito legal, valeu. Obrigado pela oportunidade, pessoal do DGITS, aos colegas que ouviram aí também, né, e uma boa semana para todos. Obrigada, Augusto. A gente aproveita para convidar todos para o próximo encontro. A princípio seria dia 1º, né, daqui a 15 dias, mas como é feriado, vai ser no dia 8 de maio, e o tema vai ser o monitoramento do horizonte tecnológico como subsídio à tomada de decisão em saúde. Vai ser apresentado aqui por nossas técnicas do DGITS, a Ávila e a Poliana Gomes. Então, não percam, daqui 3 semanas a gente se encontra de novo, tá bom? Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.